Paz do Senhor, amém? Amém. Nós estamos começando o nosso culto nessa noite e eu queria pedir que os irmãos se colocassem de pé, amém? Vamos nos colocar de pé. Eu quero, antes mesmo de orar, quero ler um texto na Palavra de Deus que diz assim, Salmo 145. Eu acho que quando a gente ouvir o Salmo, pelo menos eu, Marlon e Félix vamos lembrar de uma música, que a gente gosta de música um pouquinho antiga, né? Mas acho que Salmo 145. Essa nem Marlon lembra, Marlon? Salmo 145, versículo 1 até o versículo 4. Até o versículo 5, na verdade. Para você que está assistindo o seu culto de casa, nós somos aqui da Igreja Batista Nova Canaã de Magé, estamos celebrando a Deus aqui na igreja, junto com o povo da igreja, e a igreja com você aí também. Você que é idoso, que é a população, que tem alguma comorbidade, não pode ainda estar na casa do Senhor. A gente quer dizer que a gente é a igreja também com você, e a gente também está aqui orando por você. Salmo 145 diz assim: exaltar-te-ei, meu Deus e Rei, e bendirei teu nome eternamente para sempre. Cada dia te bendirei, e louvarei teu nome eternamente e para sempre. Grande é o Senhor, e digno de ser louvado, e sua grandeza é inescrutável. Uma geração louvará tuas obras, e a seguinte geração, e anunciarão teus poderosos feitos, falarão do esplendor da glória da tua majestade, e eu contarei as tuas maravilhas. Amém? A Bíblia fala aqui, olha, exaltar-te-ei, ó meu Deus, aleluia, e Rei. E fala que uma geração o louvará, que uma geração anunciará as maravilhas de Deus e os seus tremendos feitos e a sua grandeza. Pode levantar suas mãos assim para os céus e você pode exaltar a Deus nessa noite, porque Ele é grande. Porque Ele é digno de toda honra, de todo louvor, de toda adoração. Ele é digno. E nós podemos declarar, como o salmista declarou aqui, que essa geração louvará o Senhor. E até uma outra geração contará os feitos e as maravilhas do Senhor Jesus. Amados, vamos profetizar como igreja que isso vai passar, e que o nome do Senhor vai ser exaltado, e que as pessoas vão glorificar o nome do Senhor, e vão ver que Ele é Deus. Ele é Deus das nossas vidas, Ele é Senhor, Ele é Rei. E eu creio, amados, que as nações verão que Ele é o Senhor e confessarão como seu Salvador. Levante suas mãos para alto, adora a Deus, adora a Deus, adora a Deus nessa hora. Levante a tua voz. Hoje a gente tem mais gente aqui na igreja. Não é quanto tempo que talvez você não adore a Deus dentro da casa do Senhor, não é que você não exalte o teu Deus dentro aqui. A gente quer tempo do Espírito Santo, a gente é a igreja onde a gente está, na nossa casa, claro, mas é bom estarmos aqui na casa do Senhor. O salmista falou: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Senhor, nós queremos dizer que estamos alegres nessa noite, porque estamos na tua casa. Pode começar do coro, Félix. Levanta a tua mão. Você pode agradecer a Deus acima de todas as coisas, apesar de todas as coisas que aconteceram, que estão acontecendo. Ele é digno.
nós estamos firmados, Pai. Em Ti as nossas famílias estão firmadas, Pai. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus pela vida da Rafinha, glória a Deus pela vida do Félix, né? Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Né? Sentaram um segundo? Já descansaram? Luana nem chegou a sentar, Luana. Então levanta de novo. Félix,
lugares, levanta a mão para o alto. Teve alguns pedaços de música que ficaram na minha cabeça durante toda essa quarentena. Levante as suas mãos para o alto e diz assim, olha. Quão grande é o meu Deus, cantarei com grande. Vem ficar também, Rafinha. Eu pedi para descer depois eu declino. Todos vão dizer quão grande é o meu Deus. Agora você vai lembrar de tudo que aconteceu na pandemia. Você vai lembrar de tudo que você passou, mas você foi livre, né? A sua casa, a sua família. Então levanta tuas mãos para os céus e declara de novo, bem alto. Quão grande é o meu Deus, cantarei com grande é o meu Deus, e todos vão dizer quão grande é o meu Deus, porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Glória a Deus. Não há outro igual a ti, não há. Aleluia. Não há outro igual Glória a a Deus. ti, porque grande és Tu és grande, tu, Senhor Jesus. maravilhas fazes tu. Glória a Deus. Não há outro igual a ti, não há. Não há outro igual a ti. Nós declaramos, Senhor, que não há outro Deus. Declaramos que não há outro Deus além de ti. Oh, grande, 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 temido, grande acima de todos, acima de toda doença, de toda pandemia, acima de toda crise, acima de todos nós. Tu estás ali assentado, Jesus, cheio de glória, de honra e de majestade. Oh, nós declaramos como tua noiva, como tua igreja, que tu és grande, que tu és poderoso, que tu és tremendo. Oh, Jesus, e que aconteça o que acontecer, nós continuaremos declarando que tu és grande e que tu és o nosso Deus. Aleluia. E declaramos como tua noiva Glória a que Deus. nada nos separa do teu amor. Amém, Jesus. Nada nos separa. Não tem mais de novo cantando. Quão grande é o meu Deus, cantarei com grande. Deus que isso tudo passar. Meu Deus, muitos vão dizer, você crê nisso? Quão grande é o meu Deus, oh poderoso Deus, oh aleluia, aleluia. Você pode dar uma salva de palmas para ele? Aleluia, aleluia. Obrigada, meninas. Douglas está ali escondidinho. Aleluia, Deus é bom. Amém. Deus é bom. Ele é poderoso, Ele é fiel e Ele é grande. Nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Tudo tem a permissão de Deus, né? Tudo que está acontecendo, que aconteceu e que ainda vai acontecer, Ele já sabia antes da criação do mundo. E a gente pode declarar, acima de todas as coisas, que Ele é poderoso, que Ele é Deus, que Ele é Senhor, que Ele está sentado cheio de glória, cheio de honra e cheio de majestade.
A palavra de Deus diz assim, olha, não temeremos, porque tu és o nosso Deus. Não temeremos, porque tu estás conosco. Não temeremos, porque o Deus de Jacó é o nosso Deus, amém? Nós somos noiva do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Josué. Estou aqui com Luana hoje, estou até com vergonha de falar sobre Josué, depois de Luana ter passado um tempão ensinando brilhantemente os adolescentes sobre o livro de Josué, né? Mas hoje o pastor Nelson me deu uma missão, né, de pregar sobre Josué, capítulo 1, né? E eu queria que a gente meditasse em alguns versículos. Eu estou na luta aqui, gente. Deixa eu mostrar para vocês. Eu estou com uma perna só do óculos, né? Mas sem esse óculos de uma perna só, eu não vou enxergar a Bíblia. Então, meu óculos deve cair no chão, né? Deve acontecer algumas coisinhas, mas... Josué, capítulo 1, diz assim: E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés: Moisés, meu servo é morto. Agora, pois, levanta-te, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu vos dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e este Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será vosso termo. Ninguém poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e sê valente, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido onde quer que andares. Não se apartará da tua boca este livro da lei, mas meditarás nele de dia e de noite, para que cuides de fazer tudo o que nele está escrito, porque então tornarás próspero o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tenha bom ânimo. Não te atemorizes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde andares. Amém? Feche os seus olhos. Bota a mão no seu coração. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos pela tua presença neste lugar. Nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos pela tua palavra. E nós te pedimos agora, Senhor, que a tua palavra venha, Senhor, como palavra rema, Senhor, aos nossos corações nessa noite. Senhor, quebra todos os impedimentos, quebra todas as barreiras, e que a tua palavra venha fazer, Senhor, em nossos corações uma transformação e uma mudança, Senhor, para que nós possamos cumprir o propósito que tu tens para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Amados, nós temos aqui o chamado de Josué, né? E que líder, que homem foi Josué. Mas antes da gente falar um pouquinho do capítulo 1 de Josué, desse grande homem de Deus que está começando aqui em Josué a conquista da terra prometida, que só ele, Caleb e as famílias dele, depois de 40 anos, só eles queriam entrar na terra prometida. Mas quem era Josué? Josué, a Bíblia fala que ele é filho de Num. Ele é citado, né, no início do livro de Êxodo. Né, lá Moisés fala como que ele está, logo lá no Êxodo, logo depois que Moisés foi chamado, ele escolhe como se fosse um assistente pessoal. Alguém para estar com ele em
todo tempo. Josué auxiliou Moisés desde a saída do povo do Egito, né? Ele auxiliou Moisés durante todos os 40 anos de deserto e ele passou o Jordão e ele conquistou Canaã. Ele, então, era o homem de confiança de Moisés. Uma coisa que eu estava lendo em Deuteronômio, eu achei lindo. Quando Moisés entrava na tenda do encontro, né? Vocês lerem lá em Deuteronômio, a gente vai ver, o homem naquela época não podia, né, ter comunhão com Deus. Então Moisés, ele ia lá quando Deus queria falar, e ele ia lá na tenda do encontro. E lá na tenda do encontro, Josué não podia entrar. Todo o povo voltava para as portas das suas casas, mas Josué não. Josué se mantinha ali, do lado de fora da tenda do encontro, aonde a presença de Deus, aonde a glória de Deus descia, mesmo quando todos tinham ido embora, mesmo que Deus não estivesse falando com ele, e que a glória estivesse descendo só sobre a vida de Moisés, ele não era ordenado a estar ali, mas ele estava. Ele estava com Moisés, quando Moisés lá, ele auxiliou diretamente Moisés. Quando Moisés lá depois subiu para o Monte Sinai para receber os 10 mandamentos, né? Ele estava do lado. Ele estava aprendendo. Ele estava absorvendo. E uma coisa, amado, que eu quero te perguntar nessa noite. Com quem você anda? Com quem você tem andado? Josué andava com Moisés. Eliseu andava com Elias. Daniel escolheu 3 amigos que tinham a mesma fé com ele. Sadraque, Mesaque e Abidnego. E eu acho que isso é uma boa pergunta. Os seus amigos hoje, eles entrariam na fornalha por você? Entrariam? Quem são as tuas companhias? Com quem você tem andado? E aí eu vou perguntar aqui, quem tem sido o teu mentor? Com quem você tem aprendido? Eu tenho um mestre na minha vida, né? Meu pai, que me ensinou a palavra de Deus e que me ensina até hoje. Depois eu vou te passar, Luana, ele me deu uma aula sobre aquele assunto de Josué, né? Eu perguntei a ele deu uma aula, ele manda ir para um texto, voltar para o outro, né? E faz com uma sabedoria, com conhecimento. Quem tem sido os teus mestres? Com quem você tem caminhado? O que você tem aprendido? As companhias, elas podem abençoar, mas elas podem também nos corromper. E mais do que isso, as companhias podem definir o nosso futuro. Podem definir o cumprimento do propósito de Deus na nossa vida. Até mesmo, eu estava lendo isso hoje, até mesmo quando Moisés estava desanimado, quando Moisés ficou lá na tenda dele, quando até humanamente Josué podia achar que Josué estava errado, que Moisés estava errado, desculpa, que ele estava muito parado, que isso, que aquilo. Mas ele se manteve fiel. Mesmo quando o povo se revoltou, ele se manteve fiel. Mesmo em qualquer circunstância, ele estava lá. Outra característica de Josué, ele era um dos espias. Lá, né, quando, né, lá em Deuteronômio também fala isso, né, que quando lá em Números começa a contar, também Números 14, depois repete lá em Deuteronômio, que era onde eu estava lendo mais hoje, mas lá em Números 14 fala que quando Moisés envia 12 espias a Canaã para olhar a terra prometida, o motivo pelo qual Deus tinha tirado o povo do meio do Egito. Quando eles voltam, e eles estão lá em Cades Barneia, os 12 espias, Josué, junto com Calebe, era um que decidiu crer.
Ele era um que decidiu ali, né, que ele ia crer na promessa de Deus. Quando todo mundo estava revoltado, acreditando que os outros 10 espias falaram assim: olha, a terra é boa sim, mas os homens são como os gigantes e eles nos devorarão como pão. Josué e Calebe, eles se levantaram e falaram assim: não, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará herdar essa terra. É uma terra que mana leite e mel. A proteção dos inimigos já se foi e nós os devoraremos como pão. E aí, amados, Josué enfrenta a maior oposição, talvez a primeira oposição da sua vida. Ele creu contra a maioria. Ele decidiu crer. Ele creu contra o ódio. Porque o povo, ouvindo Josué e Calebe, o povo decidiu crer nos outros 10. E o povo começou a deferir palavras de ódio para Josué e Calebe. E queriam apedrejar Josué e Calebe. Mas mesmo assim, Calebe estava lá: eia, vamos, o Senhor nos fará herdar esta terra. Lá em Cades Barneia, Josué mostrou que ele era um homem de decisão, que ele era um homem de fé. A propósito, se a gente for andar lá para o final de Josué, capítulo 24, tem um dos textos que eu mais gosto na Bíblia. Quando o povo, né, ele estava lá em Canaã, Deus já fala isso, né, em Deuteronômio 31, né, era isso que meu pai estava me ensinando hoje, né, mas falando sobre os povos, né, quando o povo entrou, o povo muitas vezes ia olhando, né? E povos que estavam ali, eles diziam assim: poxa, o Deus de Israel é Deus de deserto, mas o Deus de Canaã, Baal, é Deus de água, é Deus de prosperidade. E eles começaram a se desviar, começaram a fazer acordos com os povos que estavam ali. Mas Josué, ele fala uma coisa importantíssima. Ele reúne o povo lá e ele fala uma coisa assim: olha, não me importa a qual Deus sirvais, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele era um homem de decisão, sabe? Às vezes você pode olhar para o mundo e falar assim: as pessoas não estão nem aí, as pessoas têm outros valores, né? Às vezes a gente olha até para a igreja do Senhor Jesus e fala também isso, mas fulano, né? E aí a gente olha assim: mas não importa. Como o pastor Nelson falou, o importante é que nós somos de Jesus. E o importante é que eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Quando eu penso nisso, eu penso que Josué era um homem de decisão, mas eu penso que ele era um homem que era sacerdote do lar dele, que era autoridade espiritual, porque ele estava ali declarando por ele, pela esposa, pelos filhos: olha, eu e a minha casa, nós vamos servir. Não importa se o mundo está assim. Não importa se as pessoas estão assim. Importa que eu sou uma pessoa de decisão. E eu não deixo me abalar. Eu não deixo me abater. Eu estou firmado. Eu sigo adiante. Eu não volto atrás. Paulo fala assim: olha, porque eu não sou daqueles que retrocedem. Eu não sou daqueles que voltam atrás. Mas eu prossigo para o meu alvo. Quem era mais? Josué. Josué era um general de guerra. Era o homem de confiança de Moisés. Mas ele era o homem de frente da batalha. E é difícil ser homem de frente de batalha? É difícil. Quem está na frente da batalha é mais atingido. Quem está na frente da batalha sofre mais, corre mais risco. Mas aí, amados, a gente vê, né, que ele se manteve. Não foram 4 dias, 4 semanas, 4 meses, 4 anos. Foram 40 anos. Foi com um povo
rebelde, foi com um povo murmurador, foi com um povo que até Moisés perdeu a paciência, se irou e foi lá, feriu a rocha, como aquela rocha representava Jesus. O próprio Moisés não pôde entrar em Canaã. Se você é chamado, amado, para a frente de batalha, você não é daqueles que voltam atrás. Você não é daqueles que desistem. Sabe, o desânimo não para. A tristeza não para, a luta não nos para, a provação não nos para, a perseguição não nos para, porque nós sabemos quem nos chamou. É uma coisa mais ou menos assim, olha, você é soldado, você está pronto para a guerra? Então vai, e não desiste, porque Deus é contigo. Quando chega lá no final do livro de Deuteronômio, Moisés, ele percebe que Deus fala com ele, né, que ele não ia entrar na terra, que ele ia morrer. Ele chama Josué. Ele chama Josué e fala assim, Josué, você vai ser o meu sucessor. Ele dá todas as orientações, depois se vocês quiserem ler, lá em Deuteronômio 31, dá todas as orientações para Josué. Fala uma coisa doída para Josué, gente. Ele fala assim, Josué, olha... Não foi nem Moisés, foi Deus mesmo. Deus quando falou, Moisés falou, depois Deus falou também com Josué. Olha o que Deus fala para Josué. Fala assim, olha Josué, você vai liderar esse povo, você vai fazer esse povo entrar na terra, herdar. Esse povo vai entrar na terra que eu prometi aos pais dele. É uma terra que mana leite e mel. Eles vão comer os manjares que eu estou dando. Eles vão se fartar com os manjares, mas eles vão se desviar. E eles vão adorar a outros deuses. Gente, parece que Deus está dando banho de água fria em Josué. Quando ele fala, olha Josué, você vai. Você se esforça, porque Deus já fala isso lá em Deuteronômio com Josué. Ele fala, você vai. Você se esforça, você tem bom ânimo, eu vou fazer você herdar, eu vou ser contigo, vai dar tudo certo. Mas olha, o povo vai se rebelar. O povo vai começar a servir a outros deuses. Mas não desiste não, Josué. Avança, segue, trabalha, não desiste. Era isso que Deus estava mandando ali. E Moisés fala com Josué que ele seria o sucessor. Orienta Josué direitinho. E quando Deus fala para Moisés assim, Moisés, os teus dias são chegados. Né? Deus fala para Moisés que ele iria morrer. E Moisés, então, leva Josué, reúne todo o povo para apresentar Josué como líder. Você vê que é um líder que tinha, né, autoridade espiritual dada pelo líder deles, né, por Moisés. E aí, quando Moisés apresenta Josué para o povo, vem a voz de Deus e fala. Então, ele é respaldado pelo próprio Deus diante do povo. E várias vezes se repete, eu fiquei reparando como se repete essa frase. Tanto em Deuteronômio quanto em Josué. Esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo. Daqui a pouco Deus repete, esforça-te e não desanima. Esforça-te e ser valente. Eu lembrei lá do povo, quando o profeta Ageu fala, na época da reconstrução do templo de Zorobabel, quando Deus fala assim, olha, não temam ao povo desta terra, mas esforçai-vos e trabalhai. Sabe, a bênção, ela vem de Deus, mas ela não cai do céu na nossa cabeça. Ela vem do céu? Vem. Mas você não vai ficar parado e a bênção vai se estatelar na tua cabeça, não. A Bíblia fala que o reino de Deus ele é conquistado como? A força. Sabe, você vai, Deus vai te dar estratégia. Você vai, Deus vai te respaldar. Você vai, Deus vai te fazer conquistar. Aí você fala, pastor, eu não tenho força. Mas você vai na força do Senhor que te chamou. Porque aquele que te chamou é fiel. Aquele que te chamou é Ele que te garante. É Ele que te fortalece. Ele que não vai deixar os teus pés vacilarem. E esse é o Deus que te fala hoje. Esforça-te,
Esforça-te. Talvez o esforça-te seja tira a força da onde você não tem e levanta com ânimo ou sem ânimo, com vontade ou sem vontade, alegre ou triste, mas se levanta, como Deus quando fala aqui no capítulo 1, versículo 1, ele fala assim, olha Josué, Moisés morreu, mas levanta-te agora, porque eu vou fazer vocês entrarem na terra. Levanta-te, pois, agora. Eu quero falar para você hoje. Você que é exército do Deus vivo aqui na terra. Você que tem um chamado de Deus na tua vida. Eu vou falar como Deus falou aqui para Josué. Levanta-te, pois, agora. Levanta-te, pois, agora. Porque este é o tempo de Deus para a tua vida. Este é o tempo. Quando Deus falou para Ezequiel, filho do homem, põe-te de pé. Põe-te de pé, porque Deus quer falar com você. Como os céus se abriram lá. E Ezequiel teve visões de Deus. Deus está querendo hoje que você tome uma posição e fique de pé. Para que Deus faça cumprir todas as promessas que Ele tem para a tua vida. Sabe, amados? Eu tenho repetido isso várias vezes. Quando a gente estava já desde a virada do ano, nas reuniões de oração do início do ano, né, naquela vigília que a gente fez aqui, Deus usou, né, a Conceição, a irmã Conceição que está ali, né, para falar aqui, a gente ia viver o tempo do sobrenatural de Deus, né, Conceição? Né? A irmã Irês, ela chegou, ela entregou uma palavra profética para mim, que viria um novo tempo de Deus. Deus começou a arder no meu coração, que viria um tempo de glória da segunda casa, e que a glória da segunda casa não se compararia à glória da primeira, e que nós íamos viver tempo, que nós vamos viver um tempo do sobrenatural, da glória de Deus. E amados, você sabia que quando Deus prometeu isso, Ele já sabia da pandemia? Ele já sabia da quarentena? Mas o Deus que prometeu é fiel para cumprir. O Deus que prometeu, Ele vai cumprir. E eu quero declarar, amado, que 2020 vai ser o ano de conquista sobrenatural. Um ano do derramar da glória de Deus. Um ano onde nós vamos ver pessoas se rendendo aos pés do Senhor Jesus. Onde nós vamos ser usados por Deus para que sinais, milagres e maravilhas voltem a acontecer no meio da igreja do Senhor Jesus. É tempo de despertar. Paulo falou assim, olha, desperta. Desperta tu que dormes. Desperta. Desperta porque esse é o tempo de Deus na tua vida. Quando Deus continua falando com Josué, aqui no capítulo 1, ele fala assim, olha, ninguém poderá te resistir. Durante um tempo? Não. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Não te deixarei, nem te desampararei. Olha que coisa tremenda. Josué tinha uma grande batalha pela frente, mas Deus falou com ele assim, olha, ninguém vai poder te resistir. Todos os dias da tua vida. Eu vou repetir, aquele que te chamou é fiel para cumprir. Aquele que começou a boa obra na tua vida, ele é fiel. Sabe, amado, ele vai completar. Foi ele que te chamou. Nunca duvide disso, porque foi ele. O próprio Deus te chamou. Assim como ele chamou a Josué, ele foi lá, ele te escolheu, ele te lavou, ele te redimiu e ele te chamou para estar cumprindo o propósito dele na tua vida, o teu ministério. E Deus fala para ele, olha, eu não vou te desamparar, eu não vou te deixar. E aí ele repete, ele fala, olha, esforça-te e tem bom ânimo.
Eu vou escrever aqui uma coisa assim, olha, esforçar é trabalhar, é arregaçar as mangas. A Bíblia fala que a seara está branca, mas poucos são os trabalhadores. Tem muita alma precisando de Jesus, gente. Tem muita alma carente precisando de Jesus. Está na hora da igreja começar, porque muitas vezes a igreja está assim, com as mãos estendidas assim. Eu quero, me dá a tua bênção, eu quero, me abençoa, me cura, me faz, né? Aí a gente fica, eu quero, me abençoa, eu. Está na hora da igreja parar, mudar a posição das mãos e começar assim, olha, eu abençoo, eu vou ser instrumento, eu vou ser canal, vai se cumprir na minha vida, né? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, a minha cura, a minha bênção, isso Deus vai acrescentar na minha vida, sabe? É a igreja começar a se posicionar. Nós somos exércitos de Deus. Nós não voltamos atrás. Mas nós vamos nos esforçar. Porque o mundo está clamando, amados. Quantas pessoas estão clamando. Talvez hoje, quantas pessoas em casa, com depressão, com ansiedade. Eu gosto muito de Romanos capítulo 8, quando fala que a criação, ela espera com ardente expectativa que os filhos de Deus se manifestem. A criação geme como condores, esperando para que você se manifeste como filho de Deus. Porque, amados, os anjos não vão descer para evangelizar. Os anjos não vão descer para curar enfermos. Os anjos não vão descer para isso. Os anjos são ministradores, são adoradores. Mas eu e você, nós somos a igreja de Atos dos Apóstolos. Nós somos a igreja que começou lá no dia de Pentecostes. A igreja que tem um chamado de ir por todo mundo, pregar o evangelho. A igreja que tem um chamado de curar os enfermos, de expulsar demônios. A igreja que tem essa ordem de Jesus. Essa igreja. Eu costumo falar, quando a gente fala que nós somos a igreja de Atos dos Apóstolos, nós somos. Todo mundo fala, né? Que o livro de Atos é o único livro que está aberto ainda, porque ele conta os atos da igreja, e a igreja do Senhor ainda está na terra. E aí um dia eu me peguei pensando assim, gente, os atos de Jesus, a gente conhece. Jesus ressuscitava mortos, Jesus curava, né? Jesus dava vista aos cegos. Quando Pedro pregou, né? Pedro disse que Jesus, o Nazareno, né? Que teve o seu ministério confirmado com sinais, milagres e maravilhas. Então, os atos de Jesus a gente conhece. Os atos de Pedro, a gente conhece, até a sombra dele curava. Ele saiu daquele Pedro, né, de personalidade forte. Ele saiu daquele Pedro intempestuoso, aquele Pedro covarde que negou a Jesus. Mas ele foi cheio do Espírito Santo. Ele pregou e milhares de pessoas se converteram. Então a gente conhece os atos de Pedro. A gente conhece os atos de Estevão, que foi o primeiro, né? Ele era diácono da igreja, foi o primeiro mártir da igreja. A gente conhece as obras de Estevão. A gente conhece as obras de Paulo, que andou por todo mundo, né? Conhecido na época, pregando o evangelho, e sendo preso, e sendo perseguido, e que era capaz de falar que ele se gloriava por sofrer pelo evangelho. Ele exultava de alegria, ele achava que era uma honra sofrer pelo evangelho. A gente conhece os atos de Tiago, a gente conhece, ele era pastor da igreja de Jerusalém. E um dia eu fiquei pensando assim, e os atos de Riane? O que estaria escrito dos teus atos como igreja do Senhor Jesus? A Bíblia fala que um dia ele vai levar a sua igreja. E Mateus 25 fala, né, que ele vai chegar, vai ter um tete a tete com você.
com você. Ele vai te chamar lá e vai falar assim: filho, olha, eu te dei esse talento. O que você fez com o talento que eu te dei? Você pode apresentar desculpas para Deus, ou você pode apresentar frutos. A Bíblia fala que o sangue das almas que a gente não pegou é cobrado de nós. A Bíblia fala: olha, se vocês pregarem e eles não ouvirem, tudo certo. Mas se vocês não pregarem, o sangue dele vai ser cobrado de vocês. E um dia, no arrebatamento da igreja, quando a gente subir para encontrar com Jesus nos ares e comemorar com ele as bodas do Cordeiro, será que você vai dizer: Senhor, olha, tu me deste 3 talentos, mas eu trabalhei, eu me esforcei, eu tive bom ânimo, está aqui, eu multipliquei, eu ganhei almas, eu trabalhei mesmo quando eu estava doente, eu tentei, Senhor, eu conquistei, eu fui mesmo quando eu estava triste, eu fui mesmo quando as pessoas me abandonaram, eu me mantive de pé. Ou será que você vai apresentar justificativas, como o outro, que pegou o talento que Deus deu e enterrou, e tentou dar desculpas para Deus? Mas Deus não aceita desculpas, Deus aceita frutos. E você é chamado de Deus. Você sabe que você tem um chamado de Deus. E Deus te chamou para que você vá e para que você dê frutos. E se esforçar. Talvez o nosso maior esforço seja com a gente mesmo. É lutar contra o nosso eu. É lutar contra o nosso pecado. É lutar contra a nossa natureza humana. Que muitas vezes, hoje eu estou animado, amanhã eu estou desanimado, hoje eu estou alegre, amanhã eu estou triste. Isso é da natureza humana. A gente está sujeito, a nossa alma, as emoções humanas. A gente tem medo, faz parte do ser humano. Mas a gente não deixa o medo dominar. A gente não deixa o desânimo dominar. A gente não deixa a carne dominar. Porque a gente começa a ver que o principal na minha vida é Jesus. E que Jesus tem que ser o centro da minha vida. E que eu vou me apresentar, eu vou me colocar de pé. E eu vou falar: Deus, agora tudo que vier a mim, eu vou fazer. E eu vou fazer com excelência. Eu vou fazer e vou fazer bem feito. Eu fui chamado para te servir. E te servir com excelência. E aí você vai começar a orar: Deus, envia-me, Senhor, as almas que estão perdidas, envia-me as almas que estão precisando, envia-me, Senhor, os enfermos. E Deus vai começar a te dar estratégias, e Deus vai começar a te dar vidas para você cuidar. Vai vir um tempo de conquista sobrenatural. E quando a gente fala de conquista, a gente está falando de alma. E quando a gente fala de alma, a gente tem que falar de amor. E quando a gente fala de alma, a gente fala de uma igreja que ama, de uma igreja que ganha e de uma igreja que cuida. Mas a Bíblia fala que um cego não pode guiar outro cego. E muitas vezes a gente fala: Deus, por quê? Deus, por quê? Porque a gente precisa ser curado por Deus para poder curar. Aí você pode falar assim: pastor, então eu vou ter que esperar mais um tempão. Não. O Deus que cura está presente aqui hoje. E é Ele que te fala assim: olha, levanta-te, levanta-te, porque eu te criei, eu te formei, eu que te curo, eu que te restauro. O que você precisa fazer é se colocar em posição, é se esforçar e ter bom ânimo. Muitas vezes ter bom ânimo é ser também longânimo. É ter paciência. É saber esperar o tempo de Deus. É saber esperar o tempo de receber estratégias de Deus. E aí Deus falou mais algumas coisas aqui para Josué. Não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que eu te faça, para que eu te conduza
prudentemente. Gente, quem tem promessa tem propósito. E aí Deus fala assim: olha, fica firme, mas vai pelo caminho. O caminho é estreito, a porta é estreita. O caminho da perdição é largo, a porta é larga, a carne gosta. Mas o caminho que você vai seguir, a Bíblia fala assim: olha, não desvia, nem para a direita, nem para a esquerda. Prossegue. Você vai se conduzir prudentemente. É o que Deus está falando com você hoje. Olha, firma teu pé, firma teu ânimo, porque eu vou te fazer herdar essa terra sim. Ele fala para Josué assim: olha, Josué, todo lugar que você colocar a planta do teu pé será teu. Vai ter um tempo de conquista, um tempo de prosperidade, um tempo de Deus, um tempo de uma terra de promessa, de uma terra que mana leite e mel. Mas Deus fala: olha, não te desvies. Haja com prudência. Uma coisa que Josué tinha era estratégia. Vou citar só Jericó. A primeira conquista dele foi Jericó. Primeiro, ele foi lá conhecer a terra. Conhecer. Talvez a gente, na nossa arrogância, quando Deus falasse assim: vai, Josué, né? Vai, eu vou ser contigo. Vai, eu não vou te desamparar. Vai, porque todo lugar que você pisar, a planta dos teus pés é teu. Talvez a gente fosse assim: opa, vambora. E a gente muitas vezes vai no vambora e dá tudo errado. E aí você fica assim: mas Deus... Josué foi lá olhar a cidade. Quando Deus tocou lá no coração de Neemias, quando Neemias se incomodou e ele voltou para Jerusalém, a Bíblia fala que ele andou na cidade vendo os muros por 3 dias. E ele não falou com ninguém, mas ele ficou em silêncio. Sabe? Você tem buscado estratégias de Deus. Você tem tido tempo de oração. Você tem conhecido a terra que Deus te mandou conquistar. E às vezes a gente, como líder, é conquistar o coração da pessoa. É conquistar, né, para que a pessoa esteja também cumprindo aquilo que Deus tem na vida dela. Mas Deus quer te dar estratégias. Mas para ter estratégia você tem que orar. Para ter estratégia você tem que ter experiência pessoal com Deus. Porque a tua experiência não pode ser daquilo que a pastora Riane passou, daquilo que o pastor Nelson falou, daquilo que eu ouvi falar. Você tem um chamado, Deus quer falar pessoalmente com você. É tempo de você ter as suas experiências individuais com Deus. É tempo da voz de Deus soar na tua vida. Porque antes Deus falava com Moisés e Josué ouvia de Moisés a ordem de Deus. Antes era Moisés que ia lá na tenda do encontro. Antes era Moisés que era cheio da glória de Deus. Era Moisés que estava lá e o rosto dele brilhava com a glória. Mas agora Deus ia tratar com Josué. Agora Deus ia falar com ele. E eu gosto muito de um versículo da Bíblia. Quando Josué, antes de entrar em Jericó, ele fala assim, olha, Josué 3:5, que diz assim: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Sabe, ele esperou, ele viu a cidade, ele olhou, ele voltou, ele ficou lá na beira do Jordão 3 dias, ele não passou o Jordão até que os oficiais trouxessem e passassem com a arca da aliança. Mas quando chegam lá com a arca, ele fala assim: para, santificai-vos, separai-vos.
A Bíblia fala assim, olha, sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Você está nesse mundo, mas você não pertence a esse mundo. Você está nesse mundo como peregrino, como forasteiro, mas você só está aqui porque Deus ainda tem um propósito na tua vida. Deus só te mantém aqui. E quantos livramentos Deus já te deu, quantas coisas que você olha para trás e você fala assim, se não fosse Deus eu não estava vivo, se não fosse Deus a minha história era outra. E eu quero te dizer, olha, Deus te preservou, Deus te livrou da morte, Deus te livrou de tanta coisa, porque Ele tem uma missão, Ele tem um propósito na tua vida. É por isso que você está aqui na terra, é por isso. E Josué falou assim, olha, santificai-vos quando eles oferecerem sacrifício a Deus, porque amanhã Deus fará maravilha no meio de vós. O hoje de Deus é para você se levantar. O hoje de Deus é para você ouvir a voz de Deus. O hoje de Deus é para você tomar uma posição e falar, Deus, eu vou me esforçar, eu vou ter bom ânimo, né? Mas aí você vai parar e você vai começar a orar para ter estratégias de Deus. E aí você vai parar e você vai se santificar. E você vai mortificar a tua carne. Pastora, como que eu mortifico a minha carne? A minha carne gosta de pecar. Gosta mesmo. Se pecado, eu não falo isso demais, eu fico repetitiva, mas se pecado não fosse bom, não seria tentação, né? Mas Paulo fala assim, olha, eu chicoteio a minha carne todos os dias. Eu posso dizer que eu sou um homem miserável. Aquilo que eu quero eu não faço, mas aquilo que eu não quero eu vivo fazendo. O problema é que a gente para nesse versículo de Paulo, mas lá no final ele já vai falar assim, olha, eu já fui crucificado juntamente com Cristo. Eu já fui, esse velho homem já foi sepultado. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E como que ele chegou desse homem miserável, que ele fala que ele era, que fazia o que não queria, o que não queria ele vivia fazendo, até esse homem que foi crucificado juntamente com Cristo, e que Cristo vivia e não mais ele. Ele ensina lá em Gálatas 5, ele fala, olha, vocês não estão mais em jugo de escravidão do pecado, não deem lugar à carne, se vocês estão em espírito, andem em espírito, mortifiquem a sua carne, exerçam o fruto do Espírito Santo, não cedam às obras da carne. Uma arma boa para mortificar a carne, jejum. É jejum, é oração, é palavra. Vale a pena? Vale. Porque amanhã Deus fará maravilhas no meio de vós. Você não pode ficar de fora do tempo de conquista. Você não pode ficar de fora do tempo da promessa. Eu queria que você saísse daqui hoje dizendo, Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus, eis-me aqui, fraco ou forte, eis-me aqui, preparado ou não. Senhor, com força ou sem força, com ânimo ou sem ânimo, eu estou aqui, Senhor. Eis-me aqui. E ele fala lá para Josué assim, não te aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes medita nela, é o versículo 5, né? Não, desculpa, versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito. Porque então, depois que você meditar nessa palavra dia e noite, e você fizer tudo aquilo que está escrito aqui, prosperarás o teu caminho e serás bem-sucedido. Às vezes a gente reclama que a gente não sabe o que fazer, como fazer. A palavra ensina. A palavra de Deus é para ser lida todos os dias. Meditar na palavra é você conhecer a palavra, é você amar a palavra, é você saber que na palavra está a resposta, na palavra está a solução. Aqui está o maior manual de instrução da tua vida, para a tua família, para o teu ministério, para a tua vida profissional.
Deus deu a palavra dele, que foi revelada, para que você seja próspero e bem-sucedido. E antes de Josué falar com o povo, o que Deus fala com ele de novo? Esforça-te e tem bom ânimo. E eu quero terminar a palavra dessa noite dizendo: esforça-te e tem bom ânimo. Tenha o seu ânimo renovado nessa noite. Eu não sei como que você chegou aqui hoje. Eu não sei como que você que está assistindo de casa está hoje. Mas eu sei que Deus tem uma palavra com você hoje. E é uma palavra de vida, é uma palavra de ressurreição. É uma palavra de um novo começo. De um começo de conquista. De um começo de entrar em Canaã. A terra que Deus preparou para você. Um tempo de Deus para a tua vida. Hoje é noite de cura. Hoje é noite de restauração. Eu falei que eu não sei como você entrou, como você está em casa, mas eu sei como você vai sair. Porque Deus hoje está aqui para te fortalecer. Porque Deus está aqui hoje dizendo: filho, foi eu que te chamei. Foi eu que te criei. Sou eu que te tomo pelas tuas mãos hoje. E te digo: olha, tu, a quem eu chamei pelo nome, tu és meu. Ouça Deus falando isso com você. Tu, a quem eu chamei pelo nome, quem eu tomei pela mão, e eu disse: tu és meu. Ouça Deus falando: olha, tu és meu. Eu cuido da tua vida. Eu cuido da tua família. Eu cuido das tuas coisas. Eu cuido de você. Porque eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Deus. Fecha os teus olhos agora. Chama o pastor Marcelo aqui na frente. Coloca a mão no teu coração. Ouça a voz de Deus falando com você: eu sou o teu Deus. Não temas, nem te atemorizes, não te espantes, porque eu estou contigo. Eu te fortaleço, eu te ajudo. Sabe, às vezes você chegou aqui sem esperança e Deus fala assim: filho, eu renovo a tua fé, eu renovo a tua força, eu renovo o teu vigor. Ouça a voz de Deus. A voz de Deus no teu coração nessa noite falando: filho, filho, eu sei o que eu tenho preparado para você, filho. Eu sei o caminho que eu sonhei para a tua vida, filho. Sabe, eu sou o Senhor. Eu sou o teu Deus. Não temas, não temas, não temas. Ser forte, ser corajoso, porque eu sou contigo. Pega essa mesma mão, levanta para o alto, assim. Ouça Deus falando assim: olha, porque eu te tomo pela mão. Eu te tomo pela mão e te digo hoje: filho, não temas. Eu te tomo pela mão hoje e eu te fortaleço. Eu te tomo pela mão hoje e eu te levanto. Eu te tomo hoje pela mão e te digo: filho, é o meu tempo sobre a tua vida. Eu seguro na tua mão hoje e eu vou te fazer caminhar aquilo que eu sonhei para a tua vida. Sinta o toque de Deus nas suas mãos. Ele fala assim: olha, ainda que você passe pelo fogo, ele não vai te queimar, nem a chama vai arder em ti. Ainda que você passe pelas águas, elas não vão te submergir. Ele fala assim: olha, porque eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Agindo eu, quem impedirá? Eis que eu faço um caminho novo no meio do deserto. Eu crio rios no meio do deserto. Eu crio caminhos no meio do nada. Porque eu sou Deus. E eu te criei para meu louvor e para minha adoração. Você crê nisso, amados? Você crê nisso? Quando eu era criança, a gente cantava: segura nas mãos de Deus, não era? Segura nas mãos de Deus, pois ela
ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura nas mãos de Deus e vai. Vamos terminar assim, levanta a mão para o alto e declara: segura nas mãos de Deus, segura nas mãos de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura nas mãos de Deus e vai. Aleluia! Glória a Deus! Oh, aleluia! Oh, recebe vida de Deus, recebe força, recebe cura nesta noite. Oh, recebe em nome de Jesus. Recebe a vida de Deus pulsando no teu coração. Recebe espírito de ressurreição e vida. Sopra nessa noite em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém, pastor. A paz do Senhor para a igreja. Amém. Louvado, engrandecido o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Quero assim, irmão, dizer que estou com meu coração muito alegre, porque graças a Deus, a cada semana que está chegando, né, o número de pessoas presentes que tem aumentado e Deus tem a ser abençoado poderosamente. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada irmão, aqui nessa noite. E eu creio que grandes bênçãos, irmão, como assim foi derramado na vida de Josué, como foi pregado aqui nessa noite, também isso vai começar a acontecer nas vossas vidas e na sua família, no nome de Jesus. E louvar também a Deus por você que está aí no seu lar, né, assistindo essa pregação, esse culto online, que Deus possa também estar assim, abençoando as vossas vidas, no nome de Jesus. E quero aqui mais uma vez anunciar que na próxima quarta-feira agora, vou estar aqui, né, tendo mais um grande culto aqui de oração, né, da cura divina. E queremos assim convidar você para que você possa estar aqui, né, presente nessa noite, no nome de Jesus. E eu creio que grandes bênçãos o Senhor vai estar assim fazendo na sua vida, no nome de Jesus. Aleluia. E antes assim de a gente estar orando, vou convidar você, se você quiser ficar de pé, se você quiser vir aqui na frente, você fique à vontade. Você está na casa do Senhor, você está na presença do Pai, fique à vontade na casa do Senhor. Vamos estar se fazendo uma oração nessa noite. E antes de fazer essa oração, falando sobre a oração de cura divina, como muitos sabem, já falei aqui para algumas, talvez de repente outras pessoas não sabem, alguns tempos atrás, a minha perna ficava muito inchada, latejava muito. Eu tinha até que parar de jogar bola com meu filho, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer com ele, e às vezes nem conseguia dormir direito. E comecei a insistir nesse culto de oração, e graças a Deus, irmão, hoje eu posso fazer isso, ó. Nem isso eu podia fazer, nem correr, eu não podia fazer nada. Mas graças a Deus o Senhor me curou, aleluia. E eu creio que se você continuar insistindo, continuar vindo no culto de oração, continuar fazendo como Josué ali, ficando firme na presença do Senhor, Deus ele também pode te curar nessa noite. Deus pode trazer a sua cura. Talvez não seja na primeira campanha, na segunda, mas continue insistindo, perseverando, que Deus ele pode curar você, irmão, no nome de Jesus. E para que você possa entender melhor, aleluia, sobre isso, no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 37, aí vai nos falar, porque para Deus nada é impossível. Aleluia. Vamos estar assim orando, depois fazendo a oração para terminar, e vamos estar depois dando a bênção apostólica no nome de Jesus. Você que veio aqui nessa noite, você que está querendo uma conquista como foi pregado aqui, você que, aleluia, talvez está com uma enfermidade nessa noite, continue crendo, orando, que eu creio que Deus, hoje ainda, Ele pode fazer milagre instantâneo na sua vida, no nome de Jesus. Oramos ao nosso Deus nessa noite. Você também que está no seu lar aí, aleluia, creia que Deus, Ele pode estar abençoando a sua vida aí também, no nome de Jesus. Oramos. Bondoso e eterno Deus, Deus Todo-Poderoso, queremos, Pai, te exaltar, queremos, ó Deus, te louvar, Senhor, bendizer o teu nome. Senhor, queremos te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda há de fazer, Pai, nesta noite, Pai.
Senhor, no nome de Jesus, eu quero apresentar agora nas tuas mãos, Senhor, a tua igreja, meu Pai, que está aqui reunida, Senhor, nesta noite, Pai. Senhor, vidas que estão agora nos seus lares, Senhor. Pessoas, Pai, que talvez por algum motivo, Pai, estão sofrendo por alguma depressão. Pessoas, meu Pai, que estão, Senhor, sofrendo com dores na coluna. Pessoas, meu Pai, que estão tendo alergia, Senhor. Pessoas, meu Pai, que estão, Senhor, sofrendo com bico de papagaio, Senhor. Deus, pessoas, meu Pai, que estão ali, Senhor, passando por enfermidades, Senhor, difícil, não conseguem dormir, Senhor. Mas nesta noite, no nome de Jesus Cristo, Pai, pela fé, Senhor, no teu nome, o nome que tem todo o poder, Pai, nesta hora, Pai, o nome, Senhor, a qual ali, Senhor, curou aquele cego Bartimeu, Senhor, pela fé eu te peço agora, coloca as tuas mãos agora, Senhor, onde tiver uma enfermidade, Senhor, oh Espírito Santo de Deus, eu repreendo agora todo o mal no nome de Jesus Cristo, meu Pai. Eu quero que provisar a cura nesta noite, Pai, seja com a vitória, Pai. Pessoas, meu Pai, que talvez fizeram um exame, Pai, estão aguardando o resultado, estão preocupados, Senhor, diante dessa enfermidade. Eu quero profetizar, Pai, que no teu nome não vai dar nada. Oh, aleluia, tu és o Deus que tem o poder, Senhor, para repreender o câncer. Oh, Deus, repreenda agora, meu Pai, toda enfermidade, repreenda agora tudo que não provém de ti, Senhor. Pai, vai de encontro agora, Pai, a cada pessoa que estão nos seus lares, Pai. Oh, aleluia, talvez criança que estiver com febre agora, meu Pai, repreenda, Senhor, essa febre agora, Senhor, da vitória, Pai. Toca, Senhor, nos ossos, meu Pai, toca, Senhor, nos nervos, Senhor, toca, Pai, na cartilagem, Senhor. Oh, aleluia, todo mal agora, meu Pai, ele seja agora repreendido no nome de Jesus Cristo, Pai, e dá vitória aos teus filhos nesta noite, Pai, para a glória do teu nome. E eu creio, Pai, que pela fé, Senhor, pessoas vão estar aqui contando testemunho, Pai, de bênção, testemunho de cura, meu Pai, porque tu és o Deus, meu Pai, que tem o poder para operar, Pai, maravilha, Senhor, nas nossas vidas, Senhor. Muito obrigado, Senhor, continua abençoando a sua igreja. Senhor, queremos te agradecer pela vida de cada pessoa aqui nesta noite. Queremos, Pai, te agradecer por cada pessoa que está no seu lar. Queremos, Pai, te agradecer, Senhor, aleluia, pela tua palavra que foi pregada, que nós podemos vivê-la, Senhor, todos os dias aqui na terra, meu Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, Pai, também abençoa nossas crianças, Pai. Vai de encontro aí na vida, Pai, dos nossos pequeninos, Senhor. Livra, meu Pai, de todo o mal, Senhor, de tudo que não provém de ti, Senhor. Leva, Senhor, teus filhos para os lares, Senhor. Dá, Pai, uma noite de sono abençoado, um sono reparador, Senhor. Oh, Deus, continua, Pai, abençoando a sua igreja. E nós queremos, Pai, que em breve, Senhor, no nome de Jesus Cristo, toda a tua igreja, Pai, vai estar reunida aqui, Senhor, louvando e exaltando o teu santo e poderoso nome, Senhor. Fica conosco nessa noite. Nós pedimos, Pai, aleluia, e te agradecemos no nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Faça com suas mãos. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo possam estar repousando na vida de todos aqueles que aguardam e amam a vida do Senhor, e todos possam dizer nesta noite, amém. Está terminado, irmão, no nome de Jesus. Aplaude ao Senhor. Amém, Jesus.